marco, hoje eu vou direto ao ponto. divisório na minha vida, porque eu estava com Olá, pessoal. Aqui é a professora Vanessa Anguinoni e hoje nós estamos aqui para fazer mais uma leitura, pensando a saúde, para que a gente possa refletir sobre alguns assuntos importantes, tá? E o assunto da vez é uma coisa que muita gente me perguntou, minha opinião, eu já falei algumas vezes nas aulas, nas dicas, tá? E é sobre o jejum intermitente ou o jejum. Quais são os benefícios do jejum? Será que vale a pena a gente colocar essa prática no nosso dia a dia? Então eu achei um artigo bem interessante, né, mais uma vez da revista Essentia Pharma, que traz este assunto, né, e aí você vai entender que é muito mais do que emagrecimento, mas para quem quer emagrecer é uma estratégia fantástica, tá bom? Então, para mim, é um relato pessoal aqui, foi excelente, tá? Eu, quando comecei a fazer o jejum intermitente, eu estava, assim, naquele período em que deu a travada do metabolismo, sabe? A gente que está em emagrecimento, né? Todo mundo aí já conhece a minha história, sempre falo para vocês que quando conheci a ortomolecular, eu estava com sobrepeso, com IMC 29, quase em obesidade, e que então eu comecei a mudar a minha vida, meu estilo de vida, a tratar, né, do meu organismo, fazer os tratamentos da ortomolecular para gerar equilíbrio e mudar a minha alimentação, enfim, tudo aquilo que precisava ser mudado. E fiz isso durante uns 2 anos, tive um bom emagrecimento, só que chegou aquele momento que o corpo deu uma travada e eu sempre busco novas alternativas, faço detox. Todo mundo já viu aqui também no canal o vídeo do Mega Detox, onde eu mostro como a gente pode tirar as toxinas que estão barrando nossa saúde, travando os nossos sistemas. E pesquisando, né, alternativas, eu achei o jejum intermitente e para mim foi muito bom. Destravou, que nem diz o outro, aquele emagrecimento foi lentificando, porque o corpo tende a fazer isso, todos vocês que trabalham com emagrecimento sabem, né? A gente emagrece bem quando faz as mudanças e depois uma tendência do organismo é lentificar os processos. Então, o jejum é sim uma ótima alternativa e eu vou fazer essa leitura e vamos ver aí quem pode se beneficiar, se você talvez não mude a sua vida aí por conta do jejum. Tá bom? Vou colocar aqui então na tela e vamos fazer nossa leitura aí valer a pena. Então, olha só, o título do artigo é A Redescoberta do Jejum e seus Benefícios. Então, o jejum é o maior remédio, ativa o médico interno. Quem falou foi Paracelso. O pessoal aí, os farmacêuticos de plantão conhecem muito. A gente estuda, né, algumas pessoas que marcaram a história aí da saúde e da área de farmácia e o Paracelso foi um deles. Então, já tinha um conhecimento grande naquela época, que acabou sendo esquecido e tem muita coisa hoje renascendo aí, né, gente? Então, vamos lá. A ciência moderna redescobriu essa prática humana milenar e vem desmistificando as crenças em torno do jejum. Pesquisas atuais apontam importantes benefícios, como a otimização do metabolismo, melhor função cognitiva, menor incidência de câncer, melhor imunidade e maior longevidade. E, claro, um melhor controle do peso. E é agora que você entra em parafuso, né? Quantas vezes você ouvia da sua mãe, né, desde criança, não pode ficar sem comer, né? Tem que comer 6 vezes por dia, né, gente? Então a gente vai quebrar alguns paradigmas aqui hoje, hein? A história humana é pautada na fome e sobrevivência. O organismo parece ter sido programado para lidar com a fome, mas não com o excesso de alimentação. Então veja, pessoal, que o que faz mais mal não é passar um pouco de fome, é comer demais. Baseado nessa inteligência biológica, desde tempos remotos, o jejum é recomendado como uma maneira de cura e transformação, que seja através da promoção da saúde, do desenvolvimento espiritual ou como ferramenta para se tentar mudar uma situação política ou social. Praticado há milhares de anos, o jejum é uma das mais antigas terapias médicas comprovadas pela história da humanidade. Desde Hipócrates, pai da medicina ocidental, essa terapia era oferecida como tratamento de doenças agudas e crônicas, segundo a observação de que a infecção era frequentemente acompanhada por perda de apetite. Então alguém observou, né, gente? Quando tinha alguma infecção, perdia o apetite. Pitágoras, Platão, Asclepíades, Plutarco e muitos outros estudiosos da antiguidade exaltavam os poderes terapêuticos do jejum. A medicina ayurvédica, o sistema de cura mais antigo do mundo, sempre defendeu o jejum como um tratamento importante, como a prática do Ekadasi, baseado nas fases da lua e praticado há mais de 5.000 anos. No âmbito espiritual, em quase todas as religiões e tradições espirituais do mundo, pode-se ver a
prática do jejum, incluindo o cristianismo, o judaísmo, o budismo e o islamismo. Em algumas religiões, a escolha do jejum como ruptura de hábito e manifestação do poder humano de autocontrole soma-se ao aumento concomitante da sensação de calma, alerta mental e melhor humor ou ânimo. Essas melhorias sentidas podem representar um mecanismo adaptativo que promovia a sobrevivência e a busca por alimentos. Há anos tem sido usado na Europa como tratamento médico. Muitos spas e centros de tratamento, especialmente na Alemanha, Suécia e Rússia, usam o jejum como supervisão médica. Nas últimas décadas, a prática ganhou popularidade através da medicina alternativa americana, que foca no benefício da desintoxicação, seguindo o princípio de que o acúmulo de substâncias tóxicas no organismo é responsável por muitas doenças e condições. Sob ótica semelhante, desde 1935, a ciência vem mostrando que uma restrição calórica em todos os seres estudados, desde leveduras até seres humanos, proporciona um aumento da extensão da vida e proteção contra doenças relacionadas ao envelhecimento. Então agora você ficou pasmo, Quer durar, tem que parar de comer. Tá bom? Então, já tem uma teoria do envelhecimento, pessoal. A gente estuda na graduação, onde quanto menos você utilizar os sistemas, mais longevidade eles terão. Então, sobrecarga com alimentos, você acaba sobrecarregando o trato digestório, tá? Então, eu entendo essa colocação aí e concordo. Definindo o jejum terapêutico. O jejum é a abstinência total da ingestão de alimentos, por vontade própria durante um período. Porém, alguns autores utilizam o termo jejum em dietas de macronutrientes específicos, com ingestão de 25% das necessidades energéticas. O tipo de jejum praticado pode conter variações dependendo dos objetivos e especificidades de cada pessoa que o realiza. E desde que somos tão distintos uns dos outros, é muito positiva a existência de vários tipos de protocolos de jejum já estudados pela ciência, comprovando seu alcance preventivo e seu potencial para tratamento de doenças ou desequilíbrios. De maneira bem simplificada, a abstinência da ingestão de alimentos por períodos determinados permite que o seu organismo possa focar em suas funções de reparo celular e rejuvenescimento dos tecidos, entre outras, ao invés de precisar continuamente despender energia com o processo de digestão. Os potenciais benefícios do jejum intermitente são muitos e podem ser aproveitados de maneira preventiva ou curativa, associando às terapias. Então ficou a dica aqui, mulherada? Vocês pegaram, Rejuvenescimento. É isso que o jejum provoca. Quer se manter jovem? Bora fazer jejum. Tá bom? Então, gente, o volume que a gente ingere de alimentos, me desculpem falar isso, não quero ofender ninguém, mas é absurdo, tá? E eu sou uma das pessoas que fazia essa prática de comer demais, E aí hoje eu observo isso, Hoje eu paro para olhar, eu como 1/3 do que eu comia e minha saúde vai muito bem, obrigada. Estou muito melhor, muito mais produtiva, com menos fadiga, sem sombra de dúvidas. O que acontece com o corpo durante o jejum? Então vamos lá. Quando comemos um alimento que aumenta o açúcar no sangue, ou seja, a glicemia, ocorre a liberação de insulina, o hormônio-chave para o aproveitamento imediato e o armazenamento da energia consumida. Normalmente, ingerimos mais energia, olha isso, ingerimos mais energia do que o corpo precisa utilizar de imediato. O restante dessa energia é armazenada no fígado e no tecido muscular em forma de glicogênio para uso posterior. Durante os estágios iniciais do jejum, a glicose sanguínea e a insulina caem, e à medida que as moléculas de glicose e o glicogênio, que é a glicose armazenada, se esgotam, o corpo então passa a utilizar a gordura como fonte primária de energia. Tá aí o segredo do emagrecimento, Então aqui tem uma organização aqui, consumo de alimentos, aumento da insulina, depósito de açúcar no fígado e produção de gordura. Jejum, diminuição da insulina, queima do açúcar armazenado e queima da gordura corporal. Tem essa frase, Os potenciais benefícios do jejum intermitente são muitos e podem ser aproveitados de maneira preventiva ou curativa e também associados a outras terapias. Vamos lá para o quadrinho, então, dos benefícios do jejum. Aumento dos níveis do hormônio do crescimento. Durante o jejum, os níveis desse hormônio podem aumentar até 5 vezes, o que ajuda aonde? Olha aí que maravilha! Na queima de gordura,
Que mais? No desenvolvimento de massa magra e no ganho muscular. Então, olha que coisa, quebrando paradigmas. Quer ganhar músculos? Faça jejum intermitente, tá? Desde que feito da forma adequada, desde que você depois consuma as proteínas do dia. Então fica a dica aí. Reparo celular. O jejum leva o organismo a iniciar a autofagia, que é a degradação e remoção de componentes não mais úteis da própria célula. Então seria a limpeza, ocorrendo importantes processos de reparo celular para a manutenção da saúde celular e melhor adaptabilidade ao estresse, o que consequentemente leva a uma maior proteção imunológica contra doenças. Que mais? Expressão genética. Existem mudanças nos genes e moléculas com efeitos no metabolismo relacionados com a prevenção ou tratamento de câncer e longevidade cerebral. Estudo em humanos mostrou que o jejum reduziu muitos dos efeitos colaterais da quimioterapia. Tá? Efeito parasimpático. O jejum aumenta a atividade parasimpática, que é mediada pelo neurotransmissor acetilcolina nos neurônios autônomos que inervam o intestino, o coração e as artérias. Qual o resultado disso? Resultando em melhor mobilidade intestinal, redução da frequência cardíaca e pressão arterial. Efeito lipolítico. Esse aqui é o que todo mundo quer, né? Todo mundo que quer perder uns quilinhos. O jejum estimula o sistema nervoso simpático sobre as células adiposas com liberação localizada, olha que legal, localizada de noradrenalina com efeitos lipolíticos, que promove maior mobilização de gordura, poupando o glicogênio muscular, antes inibido pela insulina. Saúde cardiovascular. Redução de diversos parâmetros para o risco de doenças cardiovasculares, incluindo níveis elevados de açúcar no sangue, altamente danoso para as paredes dos vasos sanguíneos, né, gente? Pressão arterial, pelo efeito diurético na ausência de insulina, lipoproteínas de densidade muito baixas, concentrações de triglicerídeos. Então, tudo isso aqui, ó, são parâmetros de risco cardiovascular, né, que o jejum vai diminuir esses níveis. Tá? Vai diminuir o açúcar, vai diminuir a pressão, vai diminuir as lipoproteínas, a concentração de triglicerídeos vai diminuir, o tecido adiposo, vai ocorrer então perda de peso, além do aumento do HDL, que é o colesterol saudável, né? Que é a lipoproteína boa. Então veja, pessoal, que a gente quebrou já alguns paradigmas e agora a gente vai falar alguns mitos do jejum. Essa é legal, hein? Então presta atenção aqui, ó. Número 1, não tomar café da manhã engorda. Você já deve ter ouvido isso, né, gente? Não pode ficar sem comer, porque senão o organismo depois ele capta tudo. Tudo que aparecer na frente ele vai captar, tá? Então vamos ver se isso aqui é verdade, hein? Ó, será que não tomar café da manhã engorda? Não. O café da manhã é benéfico para algumas pessoas, mas para outras não. Um ensaio clínico controlado randomizado de 2014 comparou o consumo ou não do café da manhã em 283 adultos com obesidade e sobrepeso e concluiu que o hábito de realizar esta refeição não influencia na perda de peso, né? Ou seja, né, se eu tomar café da manhã, será que se eu não tomar eu vou engordar? Não influenciou, tá? Então você não precisa ficar preocupado que depois, a hora que eu for comer, meu corpo vai absorver o dobro. Não foi comprovado isso no estudo. Tá? Número 2, o mito número 2, né? Jejuar desacelera o metabolismo? Não, gente, não. O jejum aumenta o metabolismo e isso é devido a diferentes fatores, como a liberação de alguns hormônios do estresse, como a gente falou antes, né? Cortisol, os quais estimulam o organismo para utilizar as células adiposas como fonte de energia e influenciam para uma menor perda de massa magra. A redução do metabolismo acontece com dietas hipocalóricas por períodos prolongados e não por pequenos períodos de jejum. A redução do metabolismo acontece com dietas hipocalóricas por períodos prolongados e não com os períodos de jejum. Número 3. A fome aumenta com o jejum? Não, gente. Tá? Uma potencial barreira para o jejum é a preocupação das pessoas em relação a passar fome. Já os dados sugerem que as barreiras pré-concebidas ao jejum não correspondem à realidade vivida por aqueles que praticam de forma regular. Pelo contrário, o jejum diminui o hormônio estimulante da fome, que é o hormônio grelina. E pacientes que adotam a prática relatam que o apetite tende a diminuir, tá? Isso é pura verdade, gente. Eu diminuí o apetite. No começo, você tem uma sensação, até por estar acostumado a comer
a cada 3 horas, né? Que alguém disse que era assim que a gente devia comer. E aí você fica preocupado e pensa, não, eu vou comer o dobro. Não vai, gente. Começa a praticar o jejum, você vai perceber que diminui a fome, inclusive a quantidade de alimento que você consegue ingerir por refeição também diminui. 4. O cérebro necessita de uma constante fonte de glicose. Essa pregaram muito na gente, né, pessoal? Desde a época da escola, né? Não, o açúcar é maravilhoso para o cérebro. Temos que ingerir açúcar. Espero que você não esteja nessa ainda, né? Porque essa é antiga, essa é velha, hein? Tá? Então aqui, ó. Não, além da glicose, os corpos cetônicos são uma grande fonte de combustível para o cérebro, que inclusive pode funcionar metabolicamente melhor com eles. Vocês estão escutando isso? Tá? Vamos parar de falar bobagem. Então assim, ó, corpos cetônicos são um combustível melhor para o cérebro do que a glicose, tá bom? Quando a glicose dos alimentos e o glicogênio do fígado e dos músculos acabam, a energia é produzida endogenamente pelo processo chamado de gliconeogênese, no qual ocorre a transformação de proteínas e gorduras em glicose. Posterior ao segundo ou terceiro dia de jejum, os níveis baixos de insulina estimulam a lipólise para produzir corpos cetônicos que proverão energia ao cérebro, tá bom? 5. Outro mito. O jejum causa baixa de açúcar no sangue, hipoglicemia. Não. Os níveis de glicose no sangue são monitorados de perto pelo organismo e existem múltiplos mecanismos compensatórios para mantê-los em um nível adequado, através do glicogênio, gliconeogênese e glicerol, transformando gordura em energia. 6. O jejum priva o corpo de nutrientes? Não. Existem 2 tipos de nutrientes, os micronutrientes e os macronutrientes. Durante o período de jejum, o corpo recicla os elementos que seriam eliminados pela urina e fezes. Uma alimentação saudável, entre outros períodos de jejum, repõe todos os nutrientes. Agora fica a questão aqui, né, pessoal? Vocês perceberam que é uma alimentação saudável entre os períodos de jejum. Então, por favor, né, não vão pegar, agora acabou meu jejum. Fiz 16 horas, agora vou encher a barriga de trigo, leite e açúcar. Pelo amor de Deus, gente, isso não vai dar certo com certeza, tá? Então prestaram atenção aqui no detalhe, né? Uma alimentação saudável entre os períodos de jejum repõe todos os nutrientes necessários, tá? O que mais que tem de benefício aqui, ó? Uma coisa chamada neuroplasticidade, tá? Neuroplasticidade. Tanto o jejum quanto uma dieta calórica restritiva afetam o metabolismo energético, reduzem a inflamação, o estresse oxidativo e a resistência à insulina. Todo mundo que estuda orto já sabe que essas 3 coisas são a causa de todas as doenças crônicas, tá? Então vai diminuir as 3 grandes causas de doença crônica, protegendo os neurônios contra fatores genéticos e ambientais. Diante da duração e da prática frequente do jejum, observa-se o aumento da neuroplasticidade, que é a facilidade que o cérebro encontra de se regenerar e responder a doenças e danos causados. Isso porque o jejum estimula a produção de uma coisa chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que fomenta a neurogênese, que é a criação de novos neurônios e sinapses. Quer melhorar, então, a tua memória? Quer melhorar teu aprendizado, tua cognição? Faz jejum, tá bom? Come menos, tá? E isso vai te ajudar bastante. Reduz marcadores de inflamação e doenças crônicas. O jejum reduz os marcadores do estresse oxidativo e aumenta níveis de ácido úrico, que também funciona como antioxidante. Os indicadores de inflamação, incluindo o fator de necrose tumoral alfa, homocisteína e os níveis de proteína C reativa, também se mostram reduzidos. Bom, gente, eu já falei para vocês, teve uma aula aqui, onde eu falei sobre homocisteína, falei sobre PCR, né, falei sobre os marcadores cardíacos, né, se não me engano foi uma das primeiras aulas da série Você Sabe o que é Ser Saudável, tá? Nessa série eu falei sobre todos os exames, todos os sistemas que dizem, que avaliam o quanto você está saudável. Vale a pena vocês conferirem essa série aí no YouTube, tá bom? Já fica o convite aí. Perda e manutenção do peso. Então, o jejum promove o aumento do metabolismo, do gasto de energia em repouso. Olha o metabolismo basal, né, gente? Da perda de massa gorda, enquanto preserva a massa magra. Segundo estudos, dependendo da condição, além da prática do jejum intermitente,
é necessária a adoção de uma dieta saudável com restrição calórica, baixa em proteínas animais e rica em vegetais, tá bom? Redução dos níveis de insulina. Então, a prevenção e melhora do diabetes tipo 2, prevenção da progressão do diabetes tipo 1, alterando a expressão das sirtuínas e do gene P53. Uma hora dessa a gente faz uma aula para falar disso, tá, gente? Longevidade. Embora as evidências positivas quanto à extensão da longevidade sejam baseadas em estudos realizados em animais, os principais fatores envolvidos no envelhecimento, que são desacelerados pela restrição de calorias em seres humanos, incluem: número 1, redução do dano oxidativo a proteínas, DNA e lipídios. Número 2, redução da inflamação crônica. Número 3, eliminação de proteínas e organelas disfuncionais. E número 4, diminuição da glicose, insulina e IGF-1, tá? Então, isso é fantástico, gente, tá? Olha, se você não pratica o jejum, deixei aqui várias recomendações, vários motivos pelos quais você deve praticar o jejum, tá? Independente, mas eu sou magro. Não, a gente não está falando aqui de jejum só para emagrecimento. Nós estamos falando do jejum intermitente como ferramenta de melhora da sua saúde, de longevidade, de envelhecimento saudável, tá? De melhora da mente. Nós estamos falando disso. E aí vem aqui agora as dicas, né? Diferentes métodos de jejum, para você ver os métodos que já foram estudados, tá bom? Então, jejum de 12 horas. Um jejum de 12 horas realizado todos os dias, mais uma dieta saudável composta por alimentos integrais e frescos, poderia ser uma excelente técnica de prevenção contra a obesidade e suas consequências. Porém, talvez não o suficiente para sua reversão. Então, se você atingiu um peso bom, o teu peso está adequado, e você deseja fazer uma manutenção, você pode aplicar essa técnica de jejum de 12 horas. Caso você queira aqui, vamos ao jejum de 16 horas. Caso você queira emagrecer, aí vamos para o jejum de 16 horas, conhecido também como Leangains. Gente, não sei se lhe certo. Oferece mais benefícios que o jejum de 12 horas. No caso de o objetivo principal ser o ganho de massa muscular, inclua uma dieta rica em proteína. Então, você faz 16 horas de jejum e coloca uma dieta rica em proteínas para você fazer um aumento de massa magra. Você faz também, além de incluir as proteínas, você faz uma ciclagem de carboidratos. O que é isso? Alternância de períodos de low carb com períodos de ingestão moderada de carboidratos e treinos em jejum. Treinar em jejum, sim, gente, tá? Consumindo a maior quantidade de calorias no pós-treino. Então, você faz exercício em jejum e depois você ingere alimentação. Jejum de 20 horas, conhecido também como a dieta do guerreiro, que quando comparado a jejuns mais curtos, apresenta uma melhora nos parâmetros glicêmicos, insulínicos e, sobretudo, em outros hormônios. Então, aí, quem tem resistência à insulina pode aderir ao jejum de 20 horas. Jejum de 24 horas, popularizado pelo guru da perda de peso, Brad Pillon. É conhecido atualmente também como Eat Stop Eat, nome do seu livro. Neste regime, se preconiza jejuar por 24 horas completas, sem deixar de comer nenhum dia. O autor do livro recomenda essa técnica de 1 a 2 vezes por semana, tá? Então aqui, ele está explicando no quadrinho, você pode olhar com calma depois, como que vai ser essa técnica. Pode dar um pause aí e ler. Ou baixar aqui a revista e ler, tá bom? Jejum 5.2, popularizado primeiramente no Reino Unido pelo médico e produtor de TV, Dr. Mike Mosley, autor de The Fast Diet. O protocolo 5.2 prescreve 2 dias durante a semana de uma dieta de 500 calorias para mulheres e 600 calorias para homens. Os outros 5 dias podem ser consecutivos ou alternados, a alimentação é normal. Dependendo da qualidade das calorias, esse tipo de protocolo traz os mesmos benefícios do jejum absoluto, tá? Então, dá bastante resultado aqui. Esse eu nunca testei, gente. Eu já fiz o de 12, o de 16 e o de 24, tá bom? Jejum de dias alternados. Neste protocolo, assim como o jejum 5.2, é permitido comer aproximadamente 25% da necessidade energética individual nos dias de jejum. A diferença é que no jejum de dias alternados, como o nome indica, a pessoa come normalmente um dia e no dia seguinte jejua, e assim sucessivamente.
Esse é um dos protocolos de jejum intermitente mais comumente estudado e com melhores resultados para a perda de peso, cardioproteção e aumento da expectativa de vida. Como começar o jejum, né? Fica aí a questão. Você concebe a possibilidade de fazer jejum? Imagine jantar às 8 e ir dormir às 11 e tomar café às 8. Assim você já fez um jejum de 12 horas. Se pular o café da manhã, é só almoçar e você consegue o jejum de 16 horas. Pode ser muito simples. E é mesmo, gente, é muito simples de fazer, tá? A cefaleia, tontura e fraqueza sentidas durante algum momento do jejum podem ser sinais de hipoglicemia, servindo então, gente, de alerta para você que o seu organismo ainda não se adaptou à mudança, mas não um motivo de preocupação. Você não vai morrer, tá bom? Não se exija fisicamente neste momento, se você tem esse tipo de sensação, tá? E pratique a paciência para o seu organismo se adaptar melhor. Depois que descobrir o tipo de jejum mais confortável e que dá mais resultado para você, se um jejum de 16 ou 20, por exemplo, preocupe-se em melhorar a qualidade da sua dieta naquele período que você vai comer, tá? Nas 8 ou 4 horas de alimentação resultantes. Como eu falei antes, não adianta fazer jejum e comer sua porcaria na hora de comer. Vamos tirar os capetas de dentro de casa. Tão importante quanto passar pelo período de adaptação é aceitar quando não conseguir alcançar o seu tempo total do jejum que se propôs. Escutar o seu corpo faz parte do processo. Então você tem que achar, né, qual o melhor tipo de jejum para você. Para começar a prática do jejum, em primeiro lugar, é ideal se livrar dos paradigmas culturais sobre a necessidade de realizar muitas refeições, tá? Foi isso que eu falei no começo dessa leitura, né? Com isso, volta-se ao instinto natural de comer quando se sente fome, reduzindo de forma progressiva o número de horas do dia que se come. Claro, você não precisa passar mal, mas ir se adaptando gradativamente e ensinando o seu corpo a ser cada vez mais capaz de fazer gliconeogênese. Você pode começar um jejum de 12 e gradualmente ir aumentando a quantidade de horas. Quando comemos uma refeição de alto índice glicêmico, é comum sentirmos fome mais rápido por causa da queda de glicemia que vem depois, tá, gente? Então, se o seu metabolismo está acostumado ou dependente de carboidratos refinados, seria importante você ir trocando o conteúdo de sua alimentação por mais gorduras saudáveis, proteínas e carboidratos provindos de vegetais e frutas para iniciar a quebra deste hábito, facilitar e tornar mais prazeroso o jejum. Um maior consumo de gorduras saudáveis, por exemplo, abacate, oleaginosas, azeitonas, sementes de linhaça, girassol ou chia, sardinha e azeite de oliva, faz com que o corpo vá progressivamente se acostumando a usar a gordura como combustível e perdendo a dependência de carboidratos como fonte de energia, tá bom? Então, pessoal, eu vou pular aqueles gráficos ali e vou direto para o texto aqui. Então, olha só, se você tiver, né, muitas dificuldades para fazer sozinho, gente, consulte o seu médico ou nutricionista e eu colocaria aqui, o seu profissional da ortomolecular, tá bom? Antes de realizar o jejum. É importante começar a prática gradualmente, iniciando em horário que lhe seja confortável para que o seu corpo possa ir se adaptando às mudanças que você possa desfrutar do processo. Para romper o jejum, aí vem coisa importante, tá? É importante ingerir alimentos de baixo índice glicêmico. Nos horários de alimentação pós-jejum, é recomendável ter uma dieta natural, saudável e rica em nutrientes para evitar uma deficiência nutricional. E muitas vezes é bom você suplementar. Lembrando que suplementar, mesmo quem se alimenta sem fazer jejum, tem que suplementar, tá, gente? Pacientes com diagnóstico de gota, pessoas sob medicação, diabetes e refluxo, precisam ter cautela ao realizar o jejum, tá? Algumas contraindicações absolutas para o jejum. Pessoas severamente malnutridas ou abaixo do peso, menores de 18 anos e gestantes e lactentes. Jejum é uma decisão que podemos tomar com a visão de alcançar metas determinadas, utilizando uma metodologia precisa, cientificamente protocolizada, específica para atender às necessidades de cada indivíduo. O tipo que você melhor consegue fazer, que se acomoda na sua rotina sem deixar de ser prazeroso e cumpre com seus objetivos, é provavelmente o melhor para você. Com o tempo, entre tantos benefícios para a saúde, o jejum também lhe ajudará a desenvolver sua capacidade de resiliência. A resiliência o ajuda a lidar com problemas, adaptar-se a mudanças e resistir a pressões ou obstáculos com mais liberdade, abrindo caminho para as devidas soluções e para a suspensão das adversidades. E, gente, muitas pessoas perguntam se durante o período de jejum você pode consumir alguma coisa. O que você pode consumir
Nesse jejum de 16, de 12, onde não tem aquela ingesta de alimentos, como a gente viu que alguns tipos de jejum ali, você ingere algum alimento, você tem que seguir aquele protocolo. Se você vai fazer o jejum intermitente de 12, 16, 20, 24, o que pode ser consumido? Água, lógico, deve ser consumido, muita água, chá tudo sem adoçante e sem açúcar, tá, gente? Pergunta boba, né? Então, chá e café sem açúcar, desde que você não exagere no café, né? Que tem muita gente que fica com tremores, né? Aumenta a liberação de adrenalina. E aqui no sul a gente adora um chimarrão aí para fazer o jejum intermitente, tá bom? Então, chá, café, água e chimarrão são permitidos, porque não vão causar ingesta de açúcar e não vão interromper, né, a sua autofagia, o seu processo de jejum, tá bom? Espero ter ajudado, tirar algumas dúvidas sobre o jejum e ter estimulado você a fazer o jejum, tá bom? Aguardo você na próxima. Um abraço!